Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Direito e Poesia. É sempre uma alegria receber todos vocês por esses caminhos enigmáticos da via das nossas estradas virtuais da internet, né? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje pela manhã, como sempre, eu acordo muito cedo e tem por missão abrir a casa. Então, digamos, nas primícias dos albores da madrugada, eu fico abrindo a janela quando o dia vai se insinuando e faço como Manuel Bandeira ensinou, né? Lavo meus olhos com as cores luminosas da aurora e fico refletindo, vendo o início do dia, os primeiros movimentos da urbe porto-alegrense na qual estou inserido. E hoje de manhã, então, quando fazia esses movimentos do cotidiano, estamos em novembro aqui em Porto Alegre, e como diria Mário Quintana, nessa época, esses ventos inquietos e andarilhos da primavera passeiam por aí anarquicamente e derrubam as folhas, ou melhor, as flores dos jacarandás. E eu vendo então cair as flores do jacarandá, o chão atapetado de flores, aliás, as belas flores dos jacarandás, é, me levou a pensar na brevidade da vida. É curioso pensar na brevidade da vida, assim como as flores do jacarandá tombam e morrem, né, com a sua beleza pelo chão. De certa forma, também isso tem a ver com a nossa vida, com a vida humana, com a condição ontológica do ser humano. E comecei a pensar nos filósofos existencialistas. Pensei na peste de Albert Camus se alastrando, me lembrei de Sartre, Jean-Paul Sartre, com a sua anárquica e iconoclasta crítica à hipocrisia da burguesia. E como sempre, né, pensei na inexorável angústia que advém da consciência da finitude do ser, como sempre diz Martin Heidegger, e já estava, digamos, quase sendo acossado pela aquela angústia mística de Soren Kierkegaard, e de repente me salvou a lembrança dos meus tempos, a luminosa lembrança dos meus tempos de estudante em Coimbra, quando andávamos juvenis pelos cafés, fumando, bebendo e discutindo literatura, e era uma coisa muito bonita. E nessa lembrança me veio a imagem, o poema Tabacaria, de Fernando Pessoa. Comecei a pensar em tabacaria e me lembrei, justamente por isso, essa conexão com os cafés, me lembrei que certo dia estávamos lá vivamente discutindo literatura num café de Coimbra, até especificamente o Café Tropical de Coimbra, quando alguém mostrou um exemplar do jornal Le Monde de Paris que botou em primeira página um trecho da Tabacaria de Álvaro Campos, dizendo que era o texto mais importante já escrito na literatura. Estamos aí pela metade dos anos 80, quando isso se passou, né? E aquele trecho da Tabacaria em que Fernando Pessoa olha com desconforto da cabeça mal voltada a tabacaria em frente do quarto onde ele estava, e aparece o dono da tabacaria, e ele olha e reflete e diz: ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei versos. Passado mais algum tempo, morrerá a tabuleta e morrerão os meus versos. E depois de mais um tempo, morrerá a rua onde estava a tabuleta e morrerá a língua em que foram escritos os versos. E depois de mais um tempo, não existirá mais esse planeta girante onde toda essa história se passou.
é denso, pesado, uma gravidade existencial impressionante, né? Esse poema de Fernando Pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ele é talvez um dos mais altos momentos da língua portuguesa. E aí, eu pensando em tudo isso, quando já começavam os movimentos e o bulício da orbe porto-alegrense a se fazer presentes, me veio a ideia: vou compartilhar esse vídeo com os inscritos do nosso canal, né? E por falar nos inscritos do nosso canal, né, o professor Nedel aqui, representado pela minha pessoa, pede um like, né? Isso é muito importante, como dizem todos os que possuem canal, né? Vocês já sabem. Mas um like, se inscrevam no canal, comentem também os vídeos, né? Tudo isso é realmente muito importante. E devo dizer, uma alegria que o canal está avançando, está indo bem. Aham. Então, se vocês quiserem dar uma contribuição, ela será da maior relevância. E agora, então, é, eu vou recitar, né, vou fazer, na verdade, uma leitura dramática aqui da Tabacaria de Álvaro Campos. Vamos ouvi-la. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem, o que saberiam? Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e esse lado da rua, a fileira da carruagem de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei de pensar? Que sei eu do que serei? Eu, que não sei o que sou, ser o que penso, mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio. Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonhos gênios como eu, e a história não marcará, quem sabe, nenhum. Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos, malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo,
Não estão, nesta hora, gênios para si mesmos sonhando? Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas. Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas. E quem sabe, realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que Napoleão o fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu, mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda. Ainda que não more nela, serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga do infinito numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me ache o cabelo e o resto que venha, se vier ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ele é opaco. Levantamo-nos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a Terra inteira, mais o sistema solar e a Via Láctea e o indefinido. Come chocolates, pequena, come chocolates. Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso, e ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, deito tudo para o chão como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida desses versos, pórtico partido para o impossível, mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja do que sou em rol para o decurso das coisas, e fico em casa sem camisa. Tu que consolas, que não existes e por isso consolas, ou deusa grega concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa dos trovadores gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei que moderno, não concebo bem o que, tudo isso, seja o que for, se pode inspirar, que inspire. Meu coração é um balde despejado. Como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem, e tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo, e tudo isso é estrangeiro, como tudo. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso, talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenha existido apenas, como um lagarto a quem cortam o rabo,
E que é rabo para quem do lagarto remexidamente? Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmentia e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever essa história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis. Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo, como um tapete em que um bêbado tropeça, ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olho com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta, eu deixarei versos. A certa altura, morrerá a tabuleta também, e os versos também. Depois de certa altura, morrerá a rua onde esteve a tabuleta, e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta girante em que tudo isso se deu. Em outros satélites de outros sistemas, qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa de frente da outra, sempre uma coisa tão inútil como a outra, sempre o impossível tão estúpido como o real, sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa, ou nenhuma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo-me, enérgico, convencido, humano, e vou tensionar escrever esses versos em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo o fumo como uma rota própria e gozo, num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois, deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria metendo o troco na algibeira da calça. Ah, conheço-o. É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus. Gritei-lhe: Adeus, ó Esteves! E o universo reconstruiu-se-me, sem ideal nem esperança, e o dono da tabacaria sorriu.